Muito bem, meus amores. E vocês achando que vocês iam fugir, se escapulir-se desse momento fundamental aqui. Eu tenho certeza absoluta que você já estava esquecendo isso daqui. Só que você precisa lembrar que é a mesma coisa se eu chegar e falar assim: a gente fizemos, eu fomos. Que isso, Brasil? Que é isso? Ou no, né, pessoal? Ou no. Gente, erro de conjugação. Não é porque, nós vimos lá na última aula, não é porque em inglês os verbos não conjugam, não é por causa disso que o único que conjuga que a gente vai errar ali, vai bagunçar tudo. Não, né? Então, muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos entender claramente, detalhadamente, mastigadamente, se é que eu posso assim dizer, como que se conjugam os verbos na terceira pessoa do singular. A primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: o que é isso? Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Você precisa lembrar que os verbos, deixa eu até deixar grandão aqui na minha cabeça, né, para vocês ficarem olhando bem para os meus olhos azuis. A minha cabeça está grande aí para você? Cadê o joinha para eu saber? Quero vocês vendo o meu cabeção gigantão, certo? Muito bem. Então, gente, primeira coisa que vocês precisam saber é o quê? O que é terceira pessoa do singular? Vocês precisam entender essa noção primeiramente, né? Já vimos aí alguns vídeos iniciais, e agora tudo vai se somar com essas informações que eu vou passar aqui para você, certo? Então vamos lá. Primeira pessoa é do mesmo jeito que funciona em português, galera. Lembra que eu falei que são poucas coisas que são diferentes da gramática do inglês para a gramática do português. Poucas, né? Então, coisas semelhantes, por exemplo, são os pronomes pessoais, os personal pronouns, né? Que nós vimos ali também na próxima aula, claro, na aula passada, que inclusive está bem aqui fresquinho, né? Então, nós temos lá os pronomes pessoais: eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, né? Claro que eu estou exibindo aqui para mim, porque eu já esqueci que eu tirei o compartilhamento de tela, né? Não vou conseguir dar aula só mostrando minha cabeça, né? Porque eu vivo compartilhando mil coisas aqui ao mesmo tempo. Então tá aqui, olha lá. Pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Isso é o pronome. O que é a primeira pessoa do singular? Eu, né? Primeiro. Nossa, professora, que coisa besta. É, gente, mas quando a gente faz essa pergunta para o inglês, a pessoa fala alemão, mas não fala que sou I, que é I a resposta, né? Primeira pessoa do singular em português, sou eu. Primeira pessoa do singular em inglês, I, certo? Segunda pessoa do singular, tu ou você. Em inglês, you. Agora que são elas. Terceira pessoa do singular, em português eu tenho ele e ela. E em inglês, aqui que entra a diferença, nós vamos ter ele, ela e isto, podemos dizer, né? Ou nós temos ele para o que é ser humano, ela para o que é ser humano e ele e ela para o que não é um ser humano. Certo, queridos? É isto, ok? Então, he, she e it são as terceiras pessoas do singular. Certo? Beleza, a gente segue. Primeira pessoa do plural, nós. Em inglês, we. Segunda pessoa do plural, vós ou vocês. Em inglês, you. E terceira pessoa do plural, ele e ela. Em inglês, they. Tá? Então, da mesma forma que em português eu tenho dois para segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, no inglês aqui eu vou ter três, né? Mas não se preocupe, porque em inglês vai diminuir, porque para plural só vai ter um terceira pessoa de plural, só vai ser they, para falar eles, para falar elas. Não vai precisar aprender uma outra forma de escrever para falar eles ou elas. É tudo they. Tá, queridos? Muito bem, muito bem. Então, o que eu preciso que vocês entendam? Quando que eu vou usar essa estrutura, professora? Quando que eu vou usar? Quando se você estiver, primeiro, falando uma frase no presente, ou seja, não fui, não estive, não aconteceu, não foram há 10 anos, não, é uma frase no presente. Ele fala, ele come, ele existe. Meu marido, entendeu? No presente. Segundo, que for uma afirmação.
certo? Então, vai ter que ser uma frase no presente. Quando que eu vou conjugar esse Szinho, afinal? Quando você estiver falando uma frase no presente, quando for uma afirmação e quando for terceira pessoa do singular. Então, gente, vai ser a única vez na história da língua inglesa, na história da língua inglesa, a única vez que você vai se preocupar com o troço de conjugação é só nessa situação. Só quando você estiver falando no presente, quando for uma afirmação e quando for terceira pessoa do singular. Só isso. O resto, tudo. Os 99% dos verbos, você não vai se preocupar com conjugação. É do jeito que é o título do verbo, você tirou o to, manda para o resto das pessoas tudo. I speak, you speak, we speak, you speak, they speak. Tá? Só isso. Então, como nós vimos ali, tá aqui a conjugação já ilustrada aqui para vocês. Esse S. Nossa, professora. Então, quando for he, she, it, eu vou colocar esse S, e esse S significa o quê? Significa que é plural? Não, Brasil, não, né? Porque nós, falantes da língua portuguesa, estamos acostumados a entender que quando tem S é pluráulio, né? Não é pluráulio, Chuchu, tá? Isso daí, você pode até associar o oposto. Você vai associar esse S como singular. Quando você estiver falando de alguém, de alguma coisa que estiver no singular, aí você vai ter que conjugar o S, o verbo colocando esse Szinho. Quando você estiver falando de alguém, tá? Quando você estiver falando de uma pessoa no singular, de uma coisa, de um lugar, aí você vai conjugar o verbo. Lembra, é a única situação que você vai se preocupar em conjugar verbos em inglês. Quando for presente, quando você estiver fazendo uma afirmação e quando for terceira pessoa do singular. Outra coisa que você precisa entender, que eu vejo pessoas que estudam inglês há 15 anos, não estou exagerando, 15 anos e a pessoa tem dúvida sobre isso. Na verdade, a pessoa erra sobre isso. O quê? Tá aqui, eu falo, entendi, professor. Entendi que quando for he, o verbo vai ter que ter o Szinho de singular. Quando for she, o verbo vai ter que ter o Szinho de singular. E quando for it, também. Eu sei que he significa ele, para ser humano. Eu sei que she significa ela, para ser humano. E eu sei que it significa ele e ela, para o que não é ser humano. Quando é que as pessoas erram, então? Quando não está escrito ele. Lembra da primeira aula, Chuchu, que eu falei para vocês? Para que serve o pronome? Vou até subir minha cadeira aqui, ó. O negócio está ficando de outro level. Para que eu uso o pronome? E estou ouvindo? Estou ouvindo o equio vindo até mim. Eu uso o pronome para substituir um nome, né? A professora estudou gramática da língua portuguesa também. Então, sempre vou juntar, né? Então, aqui eu posso ter o pronome pessoal ele, mas eu posso, do nada o computador mostrando agora. Eu posso ter o pronome pessoal ele? Posso. Mas eu posso ter, no lugar do pronome, eu posso ter o próprio nome da pessoa, não posso? Posso, professora. E é aqui que a pessoa erra, se confunde, que não é só quando for he, she, it. Se eu sei que he significa ele, é todo mundo do sexo masculino. Eu posso escrever he? Posso, mas eu posso falar my father, my teacher, my neighbor. Posso botar o nome Paul, James, Peter, sei lá, certo? Aqui não vai ser só he, she, it. Gente, entenda, é qualquer pessoa no singular. Se você está falando de uma pessoa, sim, é essa situação que o verbo vai precisar ser conjugado. Pode estar he, she, it? Pode, mas pode estar o nome da pessoa, pode estar quem é essa pessoa, my friend, entendeu? Então, vou continuar fazendo os mesmos exemplos com as situações de baixo. Aqui está escrito ela para mulher? Sim, está escrito ela para mulher. Mas, em vez de estar o pronome, eu posso estar o que ali? O nome, né? Pode estar lá, Anne. Como a gente estava vendo ali, né? A série Ana N com E, né, queridos? Então, pode estar ela, sim, mas pode estar também o nome da pessoa.
Anna speaks. My teacher likes. My mother wants. Certo, queridos? E, para terminar a explicação, porque é na repetição que vai entrando a coerência, tá? A teacher não explica a mesma coisa zilhões de vezes, dizendo que vocês são, eles têm problema. Não, gente, porque é para qualquer ser humano. A gente precisa se deparar com a mesma coisa várias vezes, porque é com a rotina que o cérebro vai armazenando conhecimentos, informações, vai criando ali os caminhos neuroniais, tá? Então, eu posso estar escrito this, pode estar escrito it, pode, mas pode estar my dog, my bird, my fish, pode estar o nome dos animais de estimação. Zoe is my dog, né? Então, eu posso falar Zoe wants to walk, a Zoe quer caminhar. Zoe likes to dig, a Zoe gosta de cavar, certo, queridos? Então, é isso que eu preciso que vocês já ampliem no horizonte da mente de vocês sobre isso, porque a gente viu ali nos textos, nas séries que nós estávamos estudando, isso aqui na prática. E agora eu estou explicando o porquê que existia aquele S ali, quando eles estavam falando de uma terceira pessoa, tá? Fica ligado que eu já vou montar